Diálogo dos Bispos, hoje no segundo dia de atividades da 59ª Assembleia Geral da CNBB. A Assembleia Geral começou no domingo com a Santa Missa, mas desse segundo dia de atividades, hoje o primeiro dia mesmo em que os bispos, o episcopado brasileiro, começou a se debruçar nos temas pertinentes a essa Assembleia Geral. 59ª edição, que esse ano, devido ao calendário pandêmico, tivemos em abril a primeira etapa que foi virtual e agora a etapa que está sendo presencial, retomando a presencialidade desde 2019, então quase 3 anos e meio, né, que os bispos do Brasil e nós também aqui não tivemos a oportunidade que voltamos a ter, de ter esse encontro presencial com os bispos e os bispos entre eles também, esse momento certamente muito especial para cada um do episcopado brasileiro. E hoje conto com 3 grandes amigos da Rede Vida, conversar com Dom Antônio Fernando Saburido, Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, que amanhã, Dom Fernando, é um dia especial para o senhor aqui na Assembleia. Por quê? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, irmãos. É que amanhã eu vou ter a oportunidade de falar um pouco sobre o Congresso. Teria apenas 20 minutos. A Assembleia é muito dinâmica, de modo que o tempo é muito pouco, mas nesses 20 minutos vamos apresentar um vídeo que resume muito bem tudo aquilo que o Congresso vai significar para o Brasil todo, e depois eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais, alguns detalhes que são necessários para que os bispos fiquem mais informados e motivados para participar desse grande evento nacional. O Congresso Eucarístico Nacional de 11 a 15 de novembro, Dom Fernando. É pertinho da Copa do Mundo. Isso vai ajudar ou atrapalha? Não vai incomodar, não, porque a Copa do Mundo será depois do Congresso. De modo que estamos já preparados para isso. Esse Congresso vem sendo desejado já há muito tempo, porque seria em 2020, mas foi adiado 2 vezes por conta da pandemia. Mas estamos agora bem motivados, a arquidiocese toda, não somente a arquidiocese, mas todo o regional, o Nordeste 2, que é formado por 21 dioceses nos 4 estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Nós assumimos juntos essa missão de organizar o Congresso. E então todos estão bem motivados e agora o Brasil todo, nessa reta final, está sendo melhor informado, como agora, por exemplo, a Rede Vida está aí contribuindo para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. E vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento muito bonito, que todo mundo que for para Recife vai ganhar muito, ou então, se não pode mesmo ir, acompanhar pelas redes sociais, pelas televisões que estão transmitindo tudo, rádios, tudo isso vai ter uma transmissão muito bonita, para que o Congresso seja um sucesso. E o Congresso tem o tema, né, pão em todas as mesas, né, tem esse sentido social. E aí eu já apresento o nosso segundo convidado, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo de Campos, cidade sede diocesana, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E, Dom Roberto, o senhor é referencial ainda de fé e política no Regional Leste 1? No Regional Leste 1, sim, e pertenço também à Comissão do Laicato. E nós temos, dentro da Comissão do Laicato, o trabalho específico de fé e política com o projeto Encantar a Política. E participamos também, muito conectados, porque pertencemos às pastorais sociais, a 6ª Semana Social que está ainda vigente. E, Dom Roberto, que política que devemos ter para ter pão em todas as mesas? Olha, uma melhor política. E pode ser políticas públicas, pode ser a reforma do Estado, pode ser certamente os 3 T's, terra, trabalho e teto, para todas as famílias, e, sem dúvida, um desenvolvimento, não crescimento, porque alguns apostam no crescimento da economia, mas Celso Furtado dizia, desenvolvimento é mais que crescimento. Desenvolvimento tem que ser inclusivo, sustentável, integral e solidário. Uma economia que esteja em diálogo com a política e com a casa comum. Senão, não vamos colocar pão em todas as mesas, porque o pão vai se tornar uma mercadoria só para quem possa pagá-la.
Nesse caminho de política sustentável, mandato por 4 anos no Poder Executivo, 4 anos no Legislativo, no caso das eleições proporcionais, é muito pouco ou não? Acredito que não está só na duração dos mandatos o problema, está numa democracia mais participativa. A própria Constituição de 88 tem dispositivos de plebiscitos, forma de participar, e os conselhos paritários, os conselhos que organizam para que o cidadão possa exercer não só a sua cidadania votando, mas seja um fiscal, uma pessoa que acompanhe e elabore também a sua parte nas políticas públicas. Política que faz parte de uma análise de conjuntura social, que tradicionalmente acontece nas Assembleias Gerais, agora nessa volta da presencialidade. E eu pergunto para Dom Francisco Lima Soares, bispo de Carolina, no Maranhão. Tenho o prazer de receber aqui no programa Diálogo dos Bispos, dessa noite de segunda-feira. Dom Francisco Lima Soares, como é que foi sua participação hoje nessa análise de conjuntura no que se refere à parte social e política? Boa noite. Boa noite. A CNBB, na sua tradição, ela sempre oferece uma chamada análise de conjuntura. Para quê? Para poder situar o episcopado e se dar conta de como anda o mundo, a América do Sul, a América Latina, o Brasil, como anda o nosso povo. A nossa ação pastoral, ela vai se situar dentro do que é a sociedade civil, a sociedade dos negócios andam acontecendo. Por isso, foi convidado, esse ano eu tive a graça, fui convidado para apresentar, junto com um grupo que temos, são 14 doutores das PUCs do Brasil, que eu tenho a graça de coordenar, e nós preparamos, a cada 2 meses nós produzimos um documento, esses são 36 páginas. E nós apresentamos, foi apresentado de uma maneira de resumo, até que foi longo, que foi meia hora, 32 minutos de fala, e foi exigências éticas, hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, é visto que nós temos uma crise de ética, uma crise econômica, uma crise política, e depois veio a crise da pandemia. E depois essa crise da pandemia, ela entrou de cheio no meio da religião e produziu um embaraço muito grande que nós temos hoje. Na análise foi apresentado que existe, imbricado o modelo pensar, até já é chamado, os cientistas sociais chamam hoje de necropolítica, uma política morta, e ela entra de cheio dentro da religião. E faz a religião uma necro-religião também. E isso compromete. Então, por isso, muito importante que o episcopado perceba isso, olhe para os sinais dos tempos, para poder ter um discernimento, produzir uma hermenêutica dentro das suas dioceses. Então, por isso foi importante. Então, foi visto o mundo com essa crise, a crise, além das guerras, a guerra da Ucrânia e da Rússia, é apenas essa que ela é estampada mais pela mídia, mas existe 28 outras guerras, que o Papa Francisco chama de por etapa, de guerras em pedaços, que nós encontramos hoje. O mundo hoje está cheio de guerras, só que hoje se fala mais na Rússia e na Ucrânia, porque o Ocidente, a Ucrânia tem influência econômica, de bens que precisa, o Ocidente precisa do gás, a Europa precisa do gás da Ucrânia, etc. Então, por isso, produz muita coisa. E depois nós vimos na América Latina, foi verificado que nós não temos estabilidade de lideranças. Hoje nós estamos em crise de lideranças. As pessoas, os governos, não são estáveis, mas são instáveis. Nós encontramos aí, nós citamos alguns aí da América Latina. Isso mudou? Havia antes lideranças? É um continente que teve sempre crises ao longo da história? Não, nós falamos, dissemos umas pequenas palavras que no início
em tempos mais remotos, antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, antes da consolidação do Estado democrático de direito, não existia um modelo de uma guerra contra todos, como nós encontramos no Leviatã, de Thomas Robson. E depois que veio o espaço democrático, a invenção da democracia, como nós encontramos estampado em muitos teóricos, que é Clastre, a invenção da democracia, o Estado, uma sociedade que precisa do Estado para poder regular. Mas depois desses tempos que chegou na América do Sul, a democracia, que é recente, que nós estamos chamando de redemocratização, depois nós pensávamos que estava mais consolidado, nós estamos até com medo, por isso nós falamos do Brasil, nós temos até medo de não voltar mais a ser democracia. Nós já estávamos pensando, e a cultura brasileira já pensava que era uma democracia consolidada. E hoje nós já temos um certo receio de não ser, às vezes ela é frágil, ela é fragilizada. Qual que é, Dom Roberto, a diferença de uma democracia plena para uma democracia que se diz democracia política, mas ela acaba não sendo plena? Porque há essa diferença, não é, Dom Roberto? Bom, a democracia, a etimologia mostra que é o governo do povo, com o povo e para o povo. Agora, às vezes, você fica no procedimental, você confunde democracia. Bom, é importante, eleições, mas é muito mais que eleições. Implica Estado de Direito, implica os direitos sociais, a partir de 1917, a inclusão de toda a sociedade. Pedro Demo, por exemplo, diz que a nossa democracia ainda é uma meia-boca, não é uma democracia plena, porque não todos participam de todos os direitos. Então, uma democracia plena é quando o povo goza dos direitos, os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos difusos de terceira geração e os direitos de quarta geração, que dizem respeito à biologia, à bioética. Então, uma democracia plena é que garante os direitos para todos, a soberania, não só territorial, mas a soberania ambiental, a soberania da vida, a soberania demográfica do país também. Vamos fazer 200 anos. O Grito dos Excluídos este ano, 7 de setembro, estamos perto, será independência para quem? Somos independentes realmente? Quem? Então, uma democracia plena, uma soberania plena implica um desenvolvimento integral para toda a sociedade, para toda pessoa, como diz São Paulo VI, e para todas as pessoas. Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda e Recife, de que forma o Congresso Eucarístico Nacional, repetindo aqui, de 11 a 15 de novembro, em Recife, pode ajudar nessa questão de uma cultura democrática? Tem relação ou não tem relação direta? Eu acho que a democracia é uma coisa cultural. A gente precisa realmente entender e respeitar o direito das maiorias. Em geral, as pessoas querem muito fazer a sua vontade, insistem nisso e não abrem mão, né, do direito do outro. De modo que isso é uma coisa que fragiliza muito o espírito democrático. Não é? O Congresso vai chegar um pouco nesse espírito também. Quando nós pensamos no tema pão em todas as mesas, é exatamente para não ficar apenas na reflexão teológica, mas procurar levar também o povo, que vai ler o texto básico, vai procurar aprofundar essa temática do ponto de vista teológico, bíblico, para uma questão, para a linha da caridade, que é uma questão pastoral. É muito importante isso. Logo que eu fui convidado para acolher o Congresso Eucarístico Nacional, me veio à mente aquela música antiga do Zé Vicente, lá de Fortaleza. Ele tem uma música que fala em pão em todas as mesas. Não é? De modo que foi essa música que me inspirou. Eu coloquei, claro, como sugestão para o Congresso, mas escutei todos os bispos também, pedi sugestões, e depois nos encontramos para ver as propostas, e o pessoal foi todo unânime em achar que realmente seria bom o pão em todas as mesas. De modo que eu fico contente com isso. A música que foi escolhida dentre as tantas propostas é muito bonita, de um padre lá de Afogados da Engazeira, o padre José Nildo,
foi quem é o compositor e também que fez a letra. E eu acho que isso vai inspirar muitas pessoas a serem bem realistas, a entender que não tem sentido você comungar sem fazer comunhão com o seu próximo, com o seu irmão. Não é? Porque a gente tem que sair da missa, né, com essa disposição, começar a missão, começar realmente o trabalho. Antes da reforma da liturgia, o que o padre dizia no final da missa era ite missa est. Ide, a missa terminou, agora começa a missão, começa a luta, começa o trabalho. De modo que é nesse sentido que a gente deseja motivar, né, as pessoas que vão participar do Congresso para entender essa dimensão social importantíssima da Igreja, viver a caridade intensamente, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Diálogo dos Bispos hoje com 3 convidados especialíssimos, Dom Fernando Saburi, do Arcebispo de Olinda e Recife, também com Dom Roberto Ferreira Paz, Bispo de Campos, no Rio de Janeiro, Dom Roberto Francisco, e Dom Francisco Lima Soares, Bispo de Carolina, no Maranhão. Vamos ao rápido intervalo e já voltaremos. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Estamos de volta com o Diálogo dos Bispos, trazendo os detalhes da 59ª Assembleia Geral da CNBB. Amanhã, Dom Fernando Saburi, do Arcebispo de Olinda e Recife, irá expor aos amigos, aos colegas do Episcopado, sobre o Congresso Eucarístico Nacional. Congresso Eucarístico Nacional de 11 a 15 de novembro. Dom Fernando, vai ser logo depois do resultado das urnas, do resultado das eleições. Como é que o senhor imagina, como pode impactar, né, no clima do Congresso Eucarístico, um Brasil já com os novos governantes eleitos? Pois é, vai ser um momento importante, não é? Bom que não vai interferir uma coisa na outra. Já tem passado as eleições, o país já está mais tranquilo, já tem a certeza de quem será o eleito. Então vamos agora pensar na Eucaristia, né? Pensar no espiritual, né? E rezar para que o novo governo possa realmente corresponder às expectativas e se voltar especialmente para os pobres, os mais necessitados, os excluídos. Não é? O Congresso está muito nessa linha e espero também que haja sensibilidade da parte dos governantes para poder, então, não é, viver essa experiência bonita da caridade. O Recife já teve a oportunidade de celebrar um outro Congresso Eucarístico. Foi em 1939, um congresso belíssimo, né, que deixou como marco uma igreja, uma igreja que é dedicada ao Santíssimo Sacramento. Não é? Dessa vez, nós vamos, para fazer jus ao tema, deixar como um marco do Congresso uma casa chamada Casa do Pão. É uma coisa bonita. Por sinal, eu já recebi a mensagem do Santo Padre, quando eu estive agora em Roma, falamos bastante com ele sobre o Congresso, agora no mês de maio, e já recebi a mensagem para o Congresso. E nessa mensagem o Papa faz referência à Casa do Pão, como algo assim importante do Congresso. Como é que vai funcionar? Essa casa foi uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, que tem um edifício bastante grande, com 3 pisos, na Rua do Imperador, que é no coração da cidade, onde ficam lá várias pessoas em situação de rua, né? E nós vamos fazer um trabalho com essas pessoas. Será uma espécie de diaconia, tanto que quem vai ficar à frente desse trabalho são os diáconos permanentes. Nós temos 54 atualmente diáconos permanentes na Arquidiocese, e eles vão concentrar as atividades lá. Ali vamos não somente procurar evangelizar, mas também oferecer o pão de cada dia. Inclusive vai ter uma padaria, né? Não simplesmente para vender pão, mas uma padaria para formar pessoas para essa profissão e outras profissões também. Vai ter uma capela dedicada à Santa Dulce dos Pobres, né? Vai ter todo um trabalho da Comissão de Justiça e Paz, que vai funcionar também nessa casa, para ver um pouco as necessidades dos pobres e para ajudá-los nessa caminhada. E outras atividades sociais que vão concentrar-se naquele lugar. E isso vai ser realmente um marco, né, para a Arquidiocese, porque o Congresso vai passar, mas a casa vai continuar a serviço do povo. Dom Fernando, em maio, o mundo ficou muito sensibilizado com as chuvas, Jabotões dos Guararapes, em Recife, chegou até com força em Alagoas. De que forma o Congresso vai resgatar essa memória? Pois é, aproveite até que você falou nas chuvas de Recife, para agradecer ao Brasil todo pela
sensibilidade. Nós fizemos uma campanha SOS Recife, através da Caritas Arquidiocesana e a Caritas Regional, e foi realmente um sucesso, tanto do ponto de vista financeiro, quanto também as doações. Foram caminhões e mais caminhões que chegaram lá, e nós pudemos, então, atender a muitas famílias. Muitas pessoas foram beneficiadas com esses recursos e essas doações que chegaram até Recife. Chegamos ao ponto de ajudar também outros estados de Pernambuco que tiveram também problemas com chuvas, e nós, desses recursos, mandamos também alguma ajuda para outras regiões, de modo que foi uma coisa realmente bem expressiva, né? E eu acho que é uma boa oportunidade para agradecer ao povo por esse sinal, por esse gesto. Então, Francisco, de que forma a política ela interfere diretamente no que se refere a esses desafios climáticos? De que forma? Porque, por exemplo, em Petrópolis, também, né, perto, no mesmo estado de Campos, teve uma situação, né, muito ruim, né, das chuvas e deslizamentos. E desde a época de Dom Pedro II há relatos de que tem tragédias ali. O que a gente pode, por meio dessa realidade sociocultural, social, política, ao longo dos anos, entender isso? Por que isso acontece, Dom Francisco? Olha, ela entra numa pauta ambiental. Nesse sentido, existe já está se produzindo no imaginário coletivo, seja ele político como do povo, de que é importante fazer com que nós cuidemos da casa comum. O planeta precisa ser cuidado, porque se nós não cuidarmos, até Henri Claude de Lévi-Strauss, que diz nos Tristes Trópicos, ele disse: eu só peço um pouco de amor pelo mundo, que começou sem o ser humano e que vai terminar sem ele. Já fazendo essa literatura, essa descrição muito dura, cruel, de certa forma, para dizer que precisamos cuidar bem do planeta. Mas ainda existe, desses 217 países que estão mais afinados, mas ainda existe 22 deles que são um pouco, não acreditam na força da ciência e no cuidado, acham que não tem nenhuma correlação. E agora já começa a se perceber. A França mesmo recebeu isso agora, com muita força, Portugal, a França, a Itália, recebeu com muita força, e nós estamos recebendo. Se medidas não forem tomadas, nós iremos receber a curto prazo, nós vamos receber os impactos desses acontecimentos. Então, por isso, precisamos cuidar bem da casa comum. Existe já uma certa sensibilidade por parte do poder público, dos governantes, e nós encontramos aqui no Brasil ainda uma certa dificuldade, como é conhecido de nós, como hoje existe uma querela muito grande, uma dificuldade muito grande do entendimento das coisas que podem acontecer no Brasil, e de modo especial a sustentabilidade do planeta. Nós estamos em aceitar a mineração, por exemplo, que nós apresentamos na análise de conjuntura. A mineração é um dos fatores, a mineração chamada o desmatamento, e a mineração, a expulsão dos indígenas que cuidam da Amazônia, cuidam da floresta, e que agora eles estão sendo expulsos e que agora está implantando um modelo que é um modelo um pouco mais predatório, e não é um modelo que se conserva. Quer dizer, uma árvore, agora ela é rica, não é derrubada para o pensamento da economia de mercado. Mas a árvore, ela é riqueza enquanto ela está em pé, enquanto ela está sendo cuidada pelos os povos da terra, os quilombolas, os indígenas. E tudo isso é importante, até porque ele estava falando da casa do pão, né? Hoje o pão, nós estamos vivendo uma fome muito grande, o Brasil, ela está velada. Nós encontramos, às vezes, até pessoas que não querem quase nem falar nisso. Mas nós temos 60 milhões, dos 212 a 215 milhões de brasileiros, nós temos 66 milhões que estão com dificuldades, e que temos aí 25, em média, entre 19 a 25 milhões, que estão passando fome. Então, a Casa do Pão é até mesmo uma simbologia
muito forte para o momento que estamos vivendo hoje. Como é que está o estágio hoje, dentro do relatório, né, que os senhores estudaram, o estágio hoje entre política e ciência? Como é que está andando aqui no Brasil? Olha, o mundo da construção, que é a sociedade, a realidade, ela é construída, né? Os teóricos de McLuhan vai dizer, né? A construção social da realidade. A realidade é construída socialmente. Ora, a ciência vem procurar dar um suporte para o bem-estar, para o bem-viver. Mas existe o modelo predatório, o modelo que nós encontramos hoje de economia de mercado, ela não quer escutar a voz da ciência. Por quê? Porque não favorece o mercado. Por isso é uma das críticas que o Papa Francisco tem sofrido muito no mundo. Porque o Papa Francisco tem dito de maneira bem explícita, e todo modelo que é o aparelho de mercado, de economia de mercado hoje, não quer ouvir que alguém possa impedir progresso da ciência. A ciência está dizendo, o mapa, a ciência de todos os sentidos, tanto ela das ciências sociais como as ciências biológicas, estão todas convergindo que o ser humano precisa de parar de desmatar a floresta, de cuidar da casa comum, da biodiversidade, dos biomas. Os biomas estão sendo violentados. Nós temos aí a Amazônia, o bioma amazônico está com 59%. Nós temos aí o bioma daí do Cerrado, também agora está com passando de 30%. A Mata Atlântica, os Pampas, até mesmo os Pampas, que é muito pequenininho, mas mesmo está sendo... Então, precisa que a ciência, precisa se ouvir um pouco a voz da ciência. Não é porque nós somos da igreja e que nós postulamos a nossa fé, mas nós não negamos. A palavra até meio polêmica, quando nós dizemos, nós não podemos ser negacionistas, gera um pouco, hoje, atualmente, um pouco polêmico, mas para dizer, nós não podemos negar. Não podemos negar a ciência. A ciência está nos ajudando. Nós não negamos a ciência, não é obscurantismo, não. É a ciência que nos ajuda. Dom Roberto, dentro disso, como a política lidou com a pandemia no país? Olha, a política, realmente, estamos ligados a essa palavra negacionista. Houve políticos, não só no Brasil, que negaram de começo que havia uma pandemia. Custou chegarmos a uma pandemia. E outro aspecto, se politizou o combate à pandemia. Uns querem cloroquina, outros querem tubaína. Ficou assim, num debate que não era científico e que levou a, digamos assim, a demorar a compra de vacinas. Ao lockdown, duas demoras. Na realização do lockdown, opondo economia e vida. Porque se a gente faz o lockdown, a economia vai à ruína. Então, não. A vida em primeiro lugar, e a economia tem que se submeter a respeitar a vida. Foi um dos momentos de crise. Outro gargalo foi as vacinas. Então, a política, houve também oposições entre a União Federal e os governos. Isso atrasou o planejamento. Não houve um plano, como houve em certos países, houve uma maior unidade de combate ao coronavírus. Aqui nos demoramos em questões que, no fundo, eram ideológicas, não eram científicas. Faltou, digamos, uma fidelidade à ciência, à pesquisa. Por exemplo, o Brasil é um dos países que tem maior cultura vacinal do mundo. No entanto, nós demoramos. E chegamos a ser um país com 683 mil vítimas do Covid, quando podíamos ter evitado muitas. Então, esse é um débito. Não queremos culpados, não é isso. Mas, evidentemente, que uma boa política
tem que congregar, tem que unir as forças. Em pandemia não dá para fazer, não existe situação de oposição. Numa pandemia todos estamos na mesma barca, como foi o discurso do 27 de março do Papa. Todo mundo está na mesma barca. Todos devemos lutar contra a pandemia. Não existe um país, é todo mundo que está. Então, devemos colocar todos os recursos à disposição, como fizeram vários países, que até foram solidários com as vacinas. Essa foi a principal lição da pandemia? No sentido de mostrar que todos somos vulneráveis e ninguém vai escapar sozinho. Porque Exato. todos os países sofreram. E vamos sonhar juntos. É um livro também do Papa Francisco. Vamos sonhar juntos. Não existe um futuro só de um país fechado aos outros. O futuro é cuidar do planeta todos juntos. Somos interdependentes. Não somos só independentes, somos interdependentes. E numa celebração eucarística, como orientar o padre numa homilia, por exemplo, com relação à política partidária? Mas não responde agora, não. Vamos para o último bloco do Diálogo dos Bispos, especial dessa segunda-feira, trazendo aqui 3 convidados especialíssimos. Dom Fernando Saburido, arcebispo de Olinda, Recife. Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo de Campos, no Rio de Janeiro, e bispo de Carolina, no Maranhão, Dom Francisco Lima Soares. O intervalo é rapidinho, já, Dom Fernando responde essa pergunta. Estamos de volta com o Diálogo dos Bispos, nessa segunda-feira, no primeiro dia de atividades mesmo, na prática da 59ª Assembleia Geral da CNBB, lógico, em sua etapa presencial. Etapa virtual foi realizada em abril, devido ao calendário da pandemia, que estamos falando aqui, né? Terminamos o segundo bloco falando de pandemia, aí teve a forma da Assembleia, a 59ª, sendo realizada em 2 etapas. Primeira virtual e agora voltando, depois de quase 3 anos e meio, à presencialidade. Dom Fernando Saburido convida a todos para o Congresso Eucarístico Nacional de 11 a 15 de novembro em Recife. Dom Fernando, numa homilia, como orientar o padre no que se refere à política partidária, a falar algo relacionado à política partidária? Como é que deve ser a orientação do arcebispo? Olha, todo ser humano deve ter uma dimensão política na sua vida. Todos nós temos um carinho especial pela política, porque sabemos que a política é importante para a nação, é importante para a sociedade. Todos nós devemos ter interesse político. Agora, tem que ver onde e como fazer a política. A política em geral é algo assim importante, mas a política partidária é outra dimensão. Na homilia, em hipótese alguma, a homilia é para você falar do Evangelho, você meditar a palavra de Deus. Claro que pode aplicar a palavra de Deus na vida, mas não é o local ideal para falar em política, sobretudo política partidária. Você pode fazer isso em outras instâncias. Claro que todos nós temos nossas preferências, os padres também, todos nós temos as nossas opções da dimensão política. Mas isso se faz em conselhos, se faz em reuniões de âmbito social, nas pastorais sociais que a Igreja dispõe, para conversar um pouco sobre isso, sobre o nosso pensamento, mas a Igreja Católica nunca assume explicitamente compromisso com ninguém. Durante essa fase de política, nós costumamos, nós bispos, também os padres, receber muitas pessoas. Eu recebo a toda hora lá na Cúria de Recife vários candidatos a todas as funções. Eu não faço distinção de ninguém. Quem chegar lá é bem recebido, tira foto, etc., como queiram, né? Mas eu não me comprometo com ninguém. De modo que o meu compromisso é com os pobres. O que eu procuro fazer é com que todos tenham realmente uma característica que seja fundamental nessa linha do compromisso com a miséria, os desafios sociais que estão aí falando alto no nosso país. A gente não pode conviver com essa realidade de forma nenhuma. Então, a gente tem que descobrir nos candidatos esse perfil. O importante é você perceber, né, que determinado candidato tem tal característica, outro tem uma característica diferente, mas a característica fundamental é essa, que nos leva a um comprometimento com as pessoas que estão vivendo uma situação de exclusão. Mas como assim evitar com relação à indicação de nomes? O senhor falou, né, características. Tem características assim, assado.
mas isso aí pode ser entendido como apontar um certo nome de um candidato que tenha, talvez, uma ideia dessas características. Como tomar cuidado para... Define o perfil do candidato ideal, mas sem citar nomes absolutamente. Pelo perfil você vai perceber o que é que a igreja pensa, o que é que a igreja está orientando os fiéis para que, de fato, eles tenham uma posição política firme. E tem um trabalho, inclusive até no regional, com relação a isso, quer dizer, o candidato ideal. Só isso, a CNBB publica cartilhas de orientação sobre quem é o candidato ideal, mas também o decálogo do eleitor, o que deve fazer um eleitor para justamente esse discernimento, porque não é só a pessoa do eleitor, também tem como escolher o partido, como escolher o programa, fixar-se, embora que nossos partidos, lamentavelmente, os programas são muito oportunistas às vezes, e não há muita diferença às vezes, e às vezes não tem propostas alguns partidos. Então, o eleitor tem que também ter esse crivo, e às vezes se fazem debates que a gente pode assistir, que o debate vai no ataque pessoal, ou, claro que a vida das pessoas é importante, mas o que vai levantar o país não é isso. É uma proposta séria. Bom, que sonho de país você tem? Que país nós queremos? Quais são as propostas de solução? E como vamos envolver a todos, mobilizar a toda a sociedade? É isso que nós temos que refletir. Como fazer também para que descentralize um pouco o foco das atenções, principalmente no Brasil, um mundo polarizado, América Latina, o continente, como disse aqui Dom Francisco Lima Soares, mas se tem muito olhar na concorrência ao executivo. E o legislativo está deixando um pouco de lado, pelo menos no olhar, nos debates públicos, vamos dizer assim, do eleitor. Como fazer para que se tenha também essa importância, o resgate das candidaturas legislativas, de se olhar também com foco nas candidaturas legislativas. Como fazer? Olha, nós encontramos na doutrina social da Igreja um documento que é um compêndio que a Igreja Católica tem e que não é muito pouco conhecido, e às vezes as pessoas nesses tempos neopentecostal, que a Igreja, em alguns lados da nossa Igreja, como condição eclesiológica, ela olha mais, mas tem a doutrina social da Igreja, e que se pede que a Igreja possa fomentar a pessoas da comunidade a se envolver no mundo político, porque é a forma que se tem de transformar uma sociedade. A única forma hoje, com a invenção da democracia, é participar do mundo político. E nós, como igreja, e foi dito muito bem, nosso irmão disse muito bem, que nós não vamos dizer, estamos aqui com partidarismo, porque nós vamos fatiar tudo que existe, mas nós devemos dizer para procurar o candidato que é possível de transformar uma sociedade. Então, por isso, nós precisamos criar uma consciência crítica. Por isso, no Maranhão, por exemplo, nas 12 dioceses, trabalha-se os seminários de fé e política. Tem criado escolas da dimensão fé e política. E isso é exatamente para trabalhar uma dimensão crítica em todos aqueles que um dia vão ser candidatos, para que eles não caiam naquilo que nós encontramos hoje, que é a tentação da corrupção, que é uma das dificuldades maiores que nós encontramos no meio político hoje, é a corrupção. E encontramos um Brasil hoje com dificuldades, porque vive dessa forma, porque as formas de vivência política não é fraterna, ela não é pautada no Evangelho, não é na justiça, é política que se vende, é política que se compra. E esse modelo ele é incompatível com o modelo do Evangelho. Então, por isso, a gente precisa dizer, então o leigo entra no mundo político. Até porque nós encontramos hoje, uma curiosidade, 38% da bancada que nós temos hoje no Brasil são evangélicos, por exemplo. 38%
dos deputados federais, hoje a bancada é evangélica chamada. Já se chama até de bancada evangélica. Isso nem existe, mas a mídia já rotulou. Significa que nós, como católicos, nós temos mais dificuldades de entrar no mundo político. E, às vezes, quando entra, já é dentro da igreja. Essa pergunta que o senhor fez aí para o Recife, para dizer se ele vai instruir. Não, nós não podemos dizer que vamos instruir o padre para poder fazer. Mas tem os momentos, vai ter aquela oficina, tem um seminário de fé e política. Nós fizemos isso em Carolina, por exemplo, recentemente. E o regional faz isso, do Maranhão. Quem vai para lá já está sabendo que vai se fazer discussões sobre condições da formação do ethos. Como é que você começa a construir um ethos de falcatrua? Como é que você começa a construir uma personalidade, uma índole que não é confiável? Então, aí, onde são as tentações no meio político? Como é que você entra dentro de um momento quando pensa que não, você já está sendo corrupto? Esses são os trabalhos que é promovido pela igreja. E precisa que os leigos saibam e tenham consciência disso. Inclusive, há parcerias com universidades, tanto em Porto Alegre, a PUC, várias PUCs também possibilitam aquele programa do Cefep, Centro de Formação Política Dom Helder Câmara, que Dom o Padre Hernani Pinheiro, há mais quase de 20 anos, é um curso que se faz durante 2 anos e que dá um grau, inclusive, lato sensu, e muitos que depois se tornaram deputados estaduais, federais, fizeram esse curso. Então, a igreja proporciona lugares e deve haver, essas escolas há mais de 100 escolas que estão associadas ao Cefep, ao centro que funciona em Brasília. Então, os temas, os conteúdos, como disse muito bem o Dom Francisco, são temas desde fazer uma análise de conjuntura, análise da realidade, mas também a principiologia da doutrina social e também a ética, porque uma das bandeiras que a igreja leva não se pode fazer política sem ética. O nosso modelo, o padroeiro da fé e política é o São Tomás Moro. São João Paulo II colocou a São Tomás Moro como o leigo padroeiro, porque foi o homem que não vendeu nunca a consciência, preferiu perder a cabeça como São João Batista, antes que renegar o que é o ideário do reino, não é? O ideário da fé, justamente que deve iluminar a política. Quando o partido escolhe um nome para cargos proporcionais, que aquele partido acredita que vai angariar muitos votos para esse candidato, e aí, aqui no Brasil, na nossa legislação eleitoral, outros vão a reboque e são eleitos. Isso é estratégia ou é boa política? É uma forma, os coeficientes políticos, que às vezes leva a tornar os partidos em cooperativas eleitorais, em siglas de voto. Já um partido deve justamente ter um ideário, deve ter princípios. Antes se dizia, água e azeite não se misturam. Hoje, os ideários políticos, inclusive os partidos, raramente formam. Temos, por exemplo, um baile de transferências. Um político hoje está no 5º partido. Isso não cria uma política crível. Isso é outro dos fatores dessa perda, justamente, de crédito dos políticos. E que não se pode generalizar, porque detrás dessas críticas a toda a classe política há um interesse antidemocrático de tornar a política simplesmente um balcão de negócios. E de que forma esse desafio que o senhor acaba de contar fortalece o que se chama de centrão? O centrão apareceu já na Constituinte de 1987.
88 foi a aprovação, sim. Mas, na Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte, exatamente. E era justamente, o Centrão foi uma forma de neutralizar as reformas estruturais que alguns setores estavam a falar, porque a Constituição de 88 foi a que mais se aproximou a um ideal democrático para todos os brasileiros. É a Constituição que, inclusive, contou com muitas emendas da Igreja Católica, especialmente na ordem social, na defesa dos indígenas, da axiologia, o valor da vida, o princípio à vida. Então, o Centrão é uma forma de política. Não digo que o centro, veja, o Centrão é a palavra pejorativa, é fazer do centro algo que seja fisiológico, alianças, não em função de valores ou em função de um projeto, mas em função do poder, política para o poder. O senhor citou Dom Helder Câmara, né? Inclusive universidade. Dom Helder Câmara. O senhor citou o Centro Dom Helder Câmara e estamos chegando ao final do nosso programa. Como o Dom Helder Câmara, Dom Fernando Saburido, seu antecessor, vai ser lembrado no Congresso Eucarístico, de 11 a 15 de novembro. Vai haver uma exposição de todos os candidatos à santidade. Lá no Centro de Convenções tem um espaço muito nobre, onde nós vamos fazer essa exposição, e não somente dos três que estão sendo encaminhados pela Arquidiocese, que são Dom Helder, Dom Vital e o Frei Damião, mas todos os outros das outras dioceses também, né, estarão lá expostos, e vai ser uma ocasião bonita para a gente conhecer um pouco mais da história de cada um e em que ponto está o processo de beatificação e canonização. De Dom Helder, nós mandamos recentemente para Roma 20 caixas enormes com todos os escritos dele em 2 vias. Isso foi uma exigência da Congregação para a Causa dos Santos. Já chegou esse material lá, tem uns 2 meses ou 3 atrás, e agora vão estar sendo analisados para poder então ver os passos seguintes. Mas que o processo está caminhando, nós temos lá em Roma o postulador e o vice-postulador, estão os dois lá trabalhando nesse sentido, e eu espero que o quanto antes possamos ter alguma boa notícia a respeito do processo de Dom Helder. Eu estava em Roma quando chegou o material. Eu estava por acaso, 2 meses atrás eu estava em Roma e chegaram todos aqueles uns fardos de documentos muito, e o Papa disse que iria ser em breve. Foi lá que nós falamos do Padre Cícero, que o Padre Cícero agora foi a abertura do processo para ele, mas que Dom Helder Câmara vai ser em breve, porque vai andar muito rápido o processo de canonização de Dom Helder Câmara. Que, por sinal, o próprio Papa Francisco já o intitulou de santo, ainda sem ser, quando ele se fez uma citação de Dom Helder Câmara. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer a presença de Dom Francisco Lima Soares, bispo de Carolina do Maranhão, de Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo de Campos, no Rio de Janeiro, e do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, desejando aí uma profícua, um abençoado Congresso Eucarístico Nacional de 11 a 15 de novembro. Muito obrigado pela participação dos senhores aqui conosco no programa Diálogo dos Bispos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Continue seguindo a programação da Rede Vida, o canal da família. Liberdade para construir um mundo melhor. Boa noite.